Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Terça-feira, 1º de outubro, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Começou outubro, né? Como o ano passou rápido. Meu Deus do céu, já estamos aproando o final de ano aí. Mês 10, né? Agora duas casas aí já. E já passou o ano. Os destaques desta edição. Gilmar Mendes atende pedido de Flávio Bolsonaro e determina suspensão da investigação do caso Queiroz. Lula rejeita a proposta da Lava Jato para regime semiaberto e diz que não aceita barganhas. Ministra Tereza Cristina diz que o agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo. Hong Kong tem manifestações violentas no dia em que a China comemora os 70 anos da Revolução Comunista. A previsão de orçamento para 2020 em São José dos Campos e Taubaté. Novo sistema de Zona Azul terá regras especiais em Taubaté. Esta e muito mais notícias logo após o comercial. E eu espero você com aqui o seu comentário. Fique com a gente. E voltamos com o Abre Aspas desta terça-feira, mas já temos participação, né, Douglas? Exatamente. A Marise Mendes mandou que bom ter esse jornal. Muito obrigado, Marise. Lembrando que a gente está ao vivo, sua sugestão, crítica, comentário, elogio serão sempre bem-vindos, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, é um prazer tê-los conosco e um bom dia a você. É a Marisa? Marise Mendes. Marise Mendes, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela audiência. E o ministro do STF, Gilmar Mendes, atendeu ao pedido do senador Flávio Bolsonaro e determinou a suspensão das investigações sobre o parlamentar no Rio de Janeiro. Em uma reclamação apresentada ao Supremo no início de setembro, o senador afirma que, mesmo diante de decisão do presidente do Tribunal Dias Toffoli, as investigações sobre ele prosseguiram. Segundo a decisão de Gilmar, Flávio Bolsonaro pediu ao próprio Ministério Público e ao Tribunal de Justiça a suspensão dos casos, para cumprimento da decisão de Toffoli, até julgamento definitivo pelo Supremo. Em julho, Toffoli determinou a suspensão de todos os processos e investigações nos quais houve compartilhamento de dados sem autorização judicial por órgãos de inteligência, como o extinto COAF. O julgamento do tema pelo tribunal está marcado para o dia 21 de novembro. Segundo a defesa de Flávio, o COAF enviou dados sem aval da Justiça que foram usados para investigá-lo, o que seria ilegal. Flávio Bolsonaro e seu ex-motorista, Fabrício Queiroz, eram alvos de uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, iniciada a partir de relatórios do COAF. O Conselho identificou uma movimentação suspeita de 1,2 milhão de reais na conta de Fabrício Queiroz e também na conta de Flávio Bolsonaro. Em um mês, foram realizados 48 depósitos e de R$2 mil em dinheiro, totalizando R$96 mil, de acordo com o COAF. Um caso aí muito controverso, né? Que o primeiro Dias Toffoli determinou que o COAF, o extinto COAF, né, não poderia realizar investigações desse tipo sem autorização judicial. Exatamente. Sendo que o controle de atividades financeiras, o COAF, servia basicamente apenas para isso. Depois,
a Câmara dos Deputados acabou aí extinguindo o COAF, e aí teve uma migração, mas apenas alguns dados interessantes. O advogado do Flávio Bolsonaro, o senhor Frederic Wassef, se reuniu com o presidente, o pai dele, Jair Bolsonaro, na sexta, no sábado e no domingo no Palácio da Alvorada. É um pouco interessante porque ele se reuniu com o presidente antes de falar com o Gilmar Mendes, e agora o Gilmar Mendes acatou aí o seu pedido. Ou seja, talvez um aconselhamento. Nebuloso. Talvez um aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro, não podemos afirmar, mas informações importantes a serem levantadas. Não tem dúvida. A clareza é a mãe de todas as verdades. E esse é um caso que já se arrasta há bastante tempo e nós só queremos clareza e transparência. E a votação em primeiro turno do texto principal da reforma da Previdência está prevista para o fim da tarde de hoje no Senado. Porém, antes da PEC ir ao plenário, terá de ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, o que deve ocorrer agora pela manhã. O texto altera as regras para o acesso a aposentadorias e à economia. Prevista com a proposta é de 870 milhões de reais em 10 anos. Entre outros pontos, o texto estabelece idades mínimas de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres. No calendário estabelecido por líderes partidários do Senado, a previsão era votar o texto em primeiro turno no dia 24 de setembro. Mas a análise da PEC foi adiada 2 vezes na semana passada. Na última terça-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou uma sessão do Congresso para a análise de vetos presidenciais, entre os quais o texto sobre abuso de autoridade. Com isso, a votação foi transferida para quarta-feira. Porém, na quarta-feira, um acordo com líderes partidários adiou pela segunda vez a votação. Dessa vez, para que senadores participassem de uma audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Na quarta-feira, os senadores também participaram da sabatina e votação de Augusto Aras, indicado por Jair Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República. Mesmo com os adiamentos, Davi Alcolumbre diz que a votação da PEC principal da reforma estará concluída na primeira quinzena de outubro. Será que vai, Douglas? Bom, o Senado vai mostrando aí quais são as suas prioridades, né? Vamos lá. No dia 24, como você leu aí, o Davi Alcolumbre convocou uma sessão espetacular, né, junto com os deputados para votar os vetos previdenciais, ou seja, abuso de autoridade. Primeira aí, preferência do Senado. Na segunda, uma sessão com o Dias Toffoli, que estava dando explicações sobre a investigação sobre um senador, o Fernando Bezerra. Ou seja, a prioridade do Senado é: vamos ver quem está nos investigando primeiro, para depois a gente votar esse negócio de Previdência. Vamos ver se a Previdência vai ser votada em primeiro turno hoje, porque ainda tem que passar pela CCJ, para depois ir para plenário. É uma sessão aí bem complicada. E o Davi Alcolumbre, né, que na época foi eleito como uma grande escapatória da corrupção no Senado, vem mostrando que o seu foco é, primeiro, ver quem está investigando ele. Já registra aqui também o comentário da Ana Souza. Muito obrigado, Ana Souza. Bom dia para você. Bom dia, Ana Souza, e você argumentou muito bem aí. Aliás, a repercussão a respeito desse posicionamento do Senado frente a essas possíveis acusações aí repercutiu mal na opinião pública, o que já levou também o Senado e os próprios senadores a recuarem um pouco. Realmente, isso ficou maculado aí aos senadores. E provavelmente, acho que todo mundo já viu alguma coisa da notícia que nós vamos dar agora. Vamos lá. Vamos ver se você lembra dele. O empresário Eike Batista foi condenado pela Justiça Federal a uma pena de 8 anos e 7 meses em regime fechado pelos crimes de uso de informação,
privilegiada e manipulação de mercado. A sentença, que não prevê prisão domiciliar, foi dada na semana passada pela juíza Rosália Monteiro Figueira, da Terceira Vara Federal Criminal. A condenação requer ainda o pagamento de 82,8 milhões de reais como forma de reparar o prejuízo ao mercado investidor. O valor é superior ao pleiteado pelo Ministério Público Federal, que era de 70 milhões. O advogado Fernando Martins, que representa a defesa do empresário, informou que irá recorrer da condenação. O Ministério Público Federal mudou a conduta e pediu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpra a pena em regime semiaberto. O Procurador-Geral da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, disse que o MPF está apenas cumprindo a lei. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Dallagnol afirmou que, uma vez cumpridos os requisitos, os réus pedem a progressão para o semiaberto e, caso não haja o pedido, é obrigação do Ministério Público pedir. O petista respondeu, em carta lida pelo seu advogado, que não aceitará barganhar seus direitos e sua liberdade para garantir a progressão da pena. Abre aspas. Não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo o que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de desempregados e à minha família, disse Lula na carta. Lula deixou aberta a possibilidade de recorrer do benefício se concedido, mas garantiu que não cogita descumprir qualquer decisão judicial. Quem ditará a sentença é a juíza Carolina Lebus, da Vara de Execuções Penais do Paraná. E o Lula, que comanda praticamente o PT, mesmo lá de Curitiba, sem poder ter essa atuação, ele ainda se encontra com o pessoal, e essa atitude dele gerou aí um protesto dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. O Tarso Genro, que todo mundo sabe quem que disse as seguintes palavras para o jornal O Globo: Lula semilivre é mais perto de Lula livre, ou seja, a decisão do presidente de não acatar essa decisão do regime semiaberto não agradou alguns companheiros, como ele gosta de falar, né? Pois é. Vamos ver. O assessor parlamentar Alberto Vieira Júnior, que trabalha no gabinete do deputado estadual André Fernandes, do PSL do Ceará, divulgou um vídeo onde dispara 10 tiros de pistola em uma foto do ex-presidente Lula. No vídeo, Alberto se dirigiu ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Abre aspas. Janot, a gente faz assim, para não tirar a vida de ninguém. Bota uma foto e descarrega. Sai toda a raiva. Em entrevista ao G1, o procurador do Ministério Público Estadual do Ceará, Ricardo Rocha, disse que o vídeo divulgado pelo assessor pode se enquadrar como incitação ao crime, mas acrescentou que a afirmação é hipotética e que precisaria conhecer o caso mais detalhadamente para ver se seria ou não configurado como crime. O deputado André Fernandes descurtiu o post com o vídeo e afirmou que não iria opinar sobre a atitude do assessor. As redes sociais, né, Gal? Nossa, que maravilha, né? Eu vou contar, viu? Eu acho, para dizer o mínimo, eu acho triste. Sim. A gente vê a postura desse, independente do cargo dele, seja o que for, assessor, não assessor, uma falta, em primeiro lugar, uma falta de respeito, principalmente com aquele telespectador que vê uma situação de uma violência gratuita, de mau gosto. É uma pena. Ainda bem aqui que o deputado André Fernandes, abre aspas,
descurtiu em negrito e itálico, fecha aspas. Exatamente. Como se descurtiu, apagasse o caso, né? Exatamente. Apenas um botãozinho ali, clicar, pronto. Já me posicionei. Não é assim, Sem né? dúvida. Fica o que, se foi configurado o crime ou não, eu não sei, mas já ficou configurado o péssimo gosto e a péssima noção social que se tem quando se faz esse tipo de atitude numa rede social em que um monte de crianças, de gente que não tem nada a ver com isso, vê uma cena dantesca como essa. Para dizer o mínimo de mau gosto. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, elogiou o agronegócio brasileiro em discurso na comemoração dos 100 anos da sociedade rural brasileira. Segundo Tereza Cristina, o setor brasileiro é o mais sustentável do mundo. Chega ao prato de 1 bilhão de pessoas por dia e tem espaço para crescer mais. Ela também acrescentou que o agronegócio está inserido na tecnologia e deverá crescer e ousar mais. Esse posicionamento dela, não existem dúvidas que o agronegócio brasileiro é forte, né? A gente tem um espaço territorial, um clima que é propício para isso, pessoas que gostam disso. A economia brasileira gira muito em torno do agronegócio. Agora, cabe a ela tomar essas atitudes para que o agronegócio brasileiro se desenvolva de forma sustentável, que é o que o presidente Jair Bolsonaro bate tanto na tecla, né? Vamos ver quais serão as atitudes, porque a gente espera mais do que falas, atitudes, né? Não tem a menor dúvida, sempre e em todos os sentidos. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos, claro, esperando e contando com a sua participação. Fique com a gente. É fogo. Dos altos da Cassiano Ricardo, céu de brigadeiro. Vamos saber como é que fica o tempo, que já está esquentando pra caramba com ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Turzi, muito bom dia. Um sistema de alta pressão vai influenciar as condições do tempo aqui na nossa região nesta terça-feira. Por conta disso, o dia será de céu com pouquíssimas nuvens, muito sol, calor e umidade do ar baixa. As temperaturas chegarão aos 30 graus no Vale do Paraíba, 29 na capital, 31 no litoral e 26 na Serra da Mantiqueira. Nós não temos previsão de chuva para hoje, mas a umidade relativa do ar ficará abaixo de 35% na parte da tarde. Por conta disso, é importante lembrar de beber bastante água. Essas condições do tempo vão permanecer aí pelo menos até o final de semana. Mas no final do domingo, aí, lá na segunda-feira, mais ou menos, a aproximação de uma outra frente fria promete sim mudar as condições do tempo novamente. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio, se essa for a prévia do verão, vai ser difícil aí. Abraço a você, a todos aí do Tempo Vale, muito obrigado. A Prefeitura de São José dos Campos prevê um orçamento de 2,68 bilhões de reais para o ano que vem. O dado, previsto no projeto da Lei Orçamentária Anual, que foi enviado à Câmara na última sexta-feira, é referente à administração direta que inclui a Prefeitura e o Legislativo. No total, a Prefeitura deve ter orçamento de 2,61 bilhões no ano que vem e a Câmara ficará com 64 milhões. Para 2019, a projeção foi de 2,55 bilhões para a Prefeitura e 61,6 milhões para o Legislativo. De janeiro a agosto de 2019, a gestão tucana arrecadou 1,75 bilhão de reais. A arrecadação ficou abaixo do esperado para o período. Os dados do balanço das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2019 foram apresentados pelo governo Felício
à Câmara na semana passada. De acordo com a Prefeitura, o principal fator que levou a arrecadação a ficar 59 milhões abaixo do esperado foram os repasses do Estado e União. Apesar disso, a avaliação do governo Felício foi positiva, pois a receita superou a despesa. Já a Prefeitura de Taubaté prevê orçamento de 1,22 bilhão de reais para 2020. O dado previsto no projeto da Lei Orçamentária Anual, que foi enviado à Câmara ontem, é referente à administração direta, que inclui a Prefeitura e o Legislativo. O montante representa um acréscimo de 2,26% sobre o orçamento de 2019. No total, a Prefeitura deve ter orçamento de 1,18 bilhão no ano que vem e a Câmara ficará com 35,9 milhões. Na administração indireta, a Unital prevê aumento de 14% na arrecadação no ano que vem. O Instituto de Previdência do município de Taubaté prevê ligeira queda na receita no ano que vem. Esse ano, tanto a administração direta quanto a indireta têm enfrentado dificuldade para realizar o orçamento previsto. De janeiro a agosto, a Prefeitura arrecadou 682 milhões, o que corresponde a 57% da receita total esperada para 2019. A Unital, um total de 62% da receita total prevista, e o IPMT arrecadou 54% da estimativa anual. Bom, Glauco, a gente pode fazer algumas considerações em cima dessas duas reportagens muito bem escritas pelo jornalista Júlio Codazzi, está aí na página 4 e 5 do Jornal Vale, também na internet, na página da SP Rio e do Jornal Vale. Bom, vamos lá. O que é importante frisar? Apesar de ser um acréscimo de 2,26% na arrecadação de Taubaté, a prévia da inflação, né, é de 3,43%, ou seja, vai ser uma arrecadação menor do que o esperado. E algumas secretarias aí, 7 terão redução em Taubaté, e já relacionando com São José, fica injusto a gente comparar a quantidade de valor investido em São José com Taubaté. Enquanto Taubaté tem um orçamento estimado em 1,22 bilhão, São José tem um orçamento de 2,68 bilhão. É cerca aí de 2,19% maior do que Taubaté, é mais que o dobro. Né? Então a gente não pode falar, em São José está acontecendo isso, em Taubaté não, mas é um dinheiro muito maior. Já em correlação com isso também vale a população, né? São José dos Campos aí tem em torno de 715 mil habitantes, enquanto Taubaté 311, então varia aí no número, né, de 2,19% também. São José dos Campos é maior em habitantes que em Taubaté. Já falando em São José, essa prévia aí do orçamento indica quais são os planos para o governo Felício Ramute no próximo ano. A Secretaria de Obras, de Mobilidade Urbana, de Gestão da Cidade estão tendo uma redução, enquanto a saúde e a educação, a saúde, por exemplo, terá um aumento de 83 milhões a mais, que é uma área que vem sendo muito criticada pelos munícipes aqui no governo Felício Ramute, e a educação terá 51 milhões a mais, ou seja, parece que a parte de obras, que foi muito bem consolidada nesse primeiro ano aqui no governo Felício Ramute, vai ficar mais enfraquecido em 2019 com a entrega de importantes obras viárias, e ele vai investir pesado agora na saúde e na educação. Vamos ver como vai ser isso no ano que vem, e também é importante frisar que o montante desse número aqui de 2,68 bilhões representa um acréscimo de 2,61% a mais do que esse ano. Porém, a prévia da inflação é de 3,43%, ou seja, um número menor, tanto em São José quanto em Taubaté. Ambas prefeituras com dificuldade de arrecadação. Não tem a menor dúvida. Obrigado pelas considerações, Douglas. E a apuração do incêndio da Revap em São José dos Campos, com o editor de economia do Jornal Vale, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas, jornal abre aspas. CETESB apura incêndio na Revap. Sindicato cita explosão em tanque.
A CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, coletou nesta segunda-feira efluentes na Revap, a refinaria Henrique Lage da Petrobras em São José dos Campos, para investigar o incêndio que atingiu um dos diques de tanques que armazenam produtos utilizados na preparação de asfalto e óleo combustível, no domingo. Não houve feridos. Técnicos da CETESB monitoravam o local do incêndio nesta segunda-feira e durante a semana a companhia informou que irá decidir quais medidas administrativas serão adotadas contra a Revap. As chamas só foram contidas após 6 horas e meia de combate do Corpo de Bombeiros e brigadistas, exigindo o trabalho de 12 viaturas e 29 bombeiros militares e mais 20 brigadistas de 10 empresas. Em comunicado, a Petrobras informou que os motivos do fogo ainda estão sendo apurados pelas equipes internas e também aí com o apoio da CETESB. É isso, um grande abraço. Xando Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xando Alves. Um grande abraço a você também e a todos aí na redação desse nosso grande parceiro, o Jornal O Vale. E a passagem de ônibus em Guaratinguetá vai ser reajustada para R$ 4,10 a partir de amanhã. O novo valor, que é 17% mais caro que o atual, não terá subsídio da prefeitura, sendo o custo pago integralmente pelo usuário. De acordo com a prefeitura, o edital prevê que todo veículo em circulação tenha no máximo 8 anos de uso, com tempo médio de 6 anos. Segundo o prefeito Marcos Soliva, o novo contrato possibilita uma fiscalização mais intensa e que, para a assinatura deste contrato, ficou acordado que a Oceano, empresa ganhadora da licitação, pagaria uma outorga de R$ 2 milhões à prefeitura para investimento nos abrigos de ônibus. O transporte público em Guaratinguetá é responsável por cerca de 4,8 milhões de viagens por ano. O novo contrato vai ser operado em 22 linhas. Em Taubaté, o governo Ortiz Júnior deve publicar essa semana um decreto para criar regras especiais para a Zona Azul em vias próximas às faculdades e hospitais. Inativo há 40 meses, o sistema deve ser retomado na próxima segunda-feira. O decreto visa atender reivindicações da comunidade universitária e também da área da saúde. Como o sistema prevê permanência máxima de 2 horas em cada vaga, a regra gerou reclamações desses grupos. Para tentar evitar problemas desse tipo, o decreto irá estabelecer que o tempo máximo de permanência em vias próximas à faculdade e hospitais será de 4 horas. A informação foi prestada na semana passada pelo secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Guilherme Pérez, em resposta a um requerimento da vereadora Loreni do Cidadania. As tarifas e as ruas que onde serão implantados o sistema, claro, você confere aqui no portal da SP Rio Mais. É importante a gente frisar, Glauco, a importância da Zona Azul para a rotatividade. Exatamente. Ou seja, uma área que tem poucas vagas, e se uma pessoa chega lá e deixa seu carro o dia inteiro, outra pessoa não vai ter uma vaga para estacionar. Então a Prefeitura de Taubaté tem que fazer esse estudo para se ver onde realmente precisa ter rotatividade. Se ali precisa ter rotatividade, que seja de 2 horas. Não tem dúvida. Se ali não precisa ter rotatividade, por exemplo, uma faculdade, os alunos ficam lá 4 horas, vai ter que sair no meio da aula para colocar mais Zona Azul, para trocar. Fica difícil. Então tem que ser feito um estudo aí bem feito, né? Para falar onde tem que ter rotatividade de vagas. Não tem dúvida. E isso, uma coisa que a gente repete sempre aqui no Abre Aspas também, fazer um parênteses aí, Douglas, a gente vê como é importante, porque o número de carros não vai abaixar. Exatamente. As vias que já estão lá não vão aumentar assim. O grande problema é o estacionamento. É
imprescindível a gente investir sempre também em alternativas de mobilidade, né? Sim, transporte público. O transporte público, a alternância desses transportes é muito importante. E outra coisa, eu não sei você, Douglas, mas eu não acredito não que o brasileiro não queira usar o transporte público, porque tem todo aquele negócio de ego, de quer ir de carro. Infelizmente, o nosso transporte público não atende com a qualidade e a presteza que deveria ter para funcionar bem, para que todos pudessem usar. É por aí também, né? Mais ou menos. Se você demora 10 minutos para vir de carro e 40 minutos para vir de transporte público, para qual você vai optar? Não tem dúvida, não tem dúvida. E tem os compromissos a todos. Mas nós estamos caminhando e a gente acredita sempre. E olha só, a partir de hoje, o Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, começa a cobrar o estacionamento por mais de 2 horas. Segundo a Prefeitura, a medida é necessária para proporcionar segurança aos usuários. O contrato prevê a recepção, guarda, manobra e estacionamento dos veículos. Acompanhantes de pacientes internados terão isenção da tarifa mediante validação do ticket. Os colaboradores terão de pagar mensalidade no valor de R$ 80 por mês. O contrato prevê como contrapartida serviços prestados nas áreas de jardinagem, paisagismo, limpeza dos pátios e manutenção da iluminação. Os valores você também pode conferir aqui no portal da SP Rio+. A parte importante está ali, né? As familiares de pacientes internados terão gratuidade, né? Que Não tem dúvida. É o que é preciso, né? Não tem dúvida. E essa medida também foi tomada em função de até da própria segurança do Sim, que roubos estava acontecendo ali, né? Exatamente. Então é isso. E você confere todos os detalhes, claro, aqui no portal da SP Rio+, conteúdo de verdades. Rápido comercial, esperamos você na volta, fique com a gente. E pelo mundo, o presidente do Peru, Martín Vizcarra, anunciou hoje a dissolução constitucional do Congresso da República e a convocação de novas eleições parlamentares. Ele disse que o fechamento do Congresso está dentro de seus poderes contidos na Constituição. Abre aspas. Encerrando esse estágio de aprisionamento político que impediu o Peru de crescer no ritmo de suas possibilidades, que essa medida excepcional permita que os cidadãos finalmente se expressem e definam o futuro do nosso país nas urnas, disse Martins Vizcarra. Situação bem tensa no Peru mesmo, né? Exatamente, a gente está tendo mais uma crise em mais um país sul-americano. Mais uma vez um país sul-americano, exatamente. A gente já tem aí constante crise na Venezuela, teve recentemente no Chile, agora no Peru. Os países sul-americanos aí estão com a política conturbada, né? Uma política conturbada e, citando o caso do Peru aqui também, é impressionante como, sob certos aspectos, parece que a América do Sul, não estou nos isentando disso daí, vive de passados que não nos ajudam em nada. O passado, aprendemos? Aprendemos. Vamos para o futuro? Vamos para o futuro. Andar um retrocesso muito grande que a gente vislumbra num país vizinho com possibilidades de recorrências sérias, não só para toda a América do Sul, mas dentro do próprio Peru. Os ânimos se acirrarem lá. Vamos ver. E do outro lado do mundo, no aniversário da República Popular da China, a polícia de Hong Kong e manifestantes pró-democracia se envolveram em novos confrontos nos distritos mais próximos da fronteira chinesa. As autoridades policiais acusam os manifestantes de usarem um líquido corrosivo que queimou a pele de policiais e jornalistas. E a comemoração do aniversário da fundação da República Popular da China. Em 1º de outubro de 1949, o Partido Comunista unificou o país e acabou com anos de confrontos. Para marcar a data,
grandes comemorações ocorrem na Praça da Paz Celestial, em Pequim. O presidente Xi Jinping, além de líderes atuais e anteriores do país, surgiram na mesma varanda onde Mao Tse-tung proclamou a República Popular há 70 anos. Segundo observadores, as celebrações têm o objetivo de elevar o sentimento de patriotismo e polir a imagem do partido, já que ele enfrenta uma série de desafios, incluindo a desaceleração da economia. Nós temos aqui no nosso jornal, né, o Dr. Tarcísio, que esteve recentemente na China, e ele estava comentando aqui com a gente, né, Glauco, como esse país é desenvolvido tecnologicamente, né, impressionante. E numa data tão especial a gente tem Hong Kong em confrontos pesados. A CNN, canal internacional, cravou que um dos manifestantes tomou um tiro no peito vindo da polícia. Muito séria essa acusação, né? E a China, no seu aniversário de 70 anos da República, exibe mísseis. Exibição de poder. Farto poderio militar. Exatamente, né? Exibição de poder em pleno 2019, é isso mesmo. Não tem dúvida. Acabei de falar a respeito do passado. Às vezes o nosso passado nos condena. E quando é para guerras, essa desaceleração em economia acaba gerando tensão perdida numa demonstração sem sentido de um poder que só acaba comprometendo a vida e o bem-estar de tanta gente ao redor do mundo. E falando isso aqui, incluindo a desaceleração da economia, quando se trata da China, sobra para todo mundo. Exatamente. Não tem dúvida, né? E olha só que coisa triste. A pobreza na Argentina aumentou de 32% para 35,4% no primeiro semestre deste ano. O nível mais alto desde o colapso da economia em 2001. Informou ontem o Instituto Nacional de Estatística e Censo. Abre aspas. Estão abaixo da linha da pobreza mais de 10 milhões de argentinos. Mais de 1/3 das pessoas que vivem nos 31 grandes centros urbanos do país. Conforme matéria do UOL, o índice de indigência, que mede aqueles em situação de pobreza que não conseguem atender às suas necessidades mínimas de qualquer tipo, aumentou de 6,7% para 7,7% no mesmo período. O presidente Maurício Macri, em campanha para seguir no cargo nas eleições de 27 de outubro, lamentou o resultado. Abre aspas. Infelizmente, reflete a situação em que vivemos e, apesar de doer, devemos olhar para frente, disse Macri. Que coisa lamentável. Exatamente, lamentável, e é bom a gente sempre ressaltar. O que acontece na Argentina reflete aqui no Brasil. E aqui no Vale do Paraíba, inclusive, que nós temos aí um grande polo de tecnologia que exporta para a Argentina. Ou seja, é muito perigoso o que acontece na Argentina, a gente tem que olhar com olhos atentos aí para que os nossos irmãos, né, melhorem sua situação econômica. Não tem a menor dúvida, e ratifico aqui uma situação absolutamente triste o que está acontecendo na Argentina. Repetindo também, fiquemos sempre muito atentos no Brasil, porque como muito bem disse o Douglas aqui, o que acontece na América do Sul, particularmente na Argentina, um grande parceiro do Brasil, reflete diretamente, apesar de parecer indireto, não, reflete diretamente na economia brasileira, consequentemente em nós todos. Vamos de esporte então? Vamos lá. Vamos de esporte. E a despeito de toda essa lamentável situação da Argentina, hoje ela vai parar, mas é por outro motivo. Pelo jogo da ida das semifinais da Copa Libertadores. O River Plate e Boca Juniors se enfrentam hoje às 21h30 no estádio Monumental de Núñez, a casa do River Plate. No ano passado, as duas equipes disputaram a final do torneio onde o River conquistou o seu 4º título. Por conta disso, o Boca Juniors quer a revanche para cima do maior rival. É isso aí. A despeito de todas as dificuldades, que se faça aí paz
no futebol. Exatamente, a gente tem aí uma semifinal, duas semifinais Quente, muito fortes, né? De um lado, Boca e River, o maior clássico aí do argentino, que segundo eles é o maior clássico do mundo. Sim. E de outro lado a gente tem o Flamengo e Grêmio, né? Que os dois times se autodenominam o melhor futebol do Brasil. Certo. Segundo Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, o melhor futebol do Brasil há mais de 3 anos. E do Flamengo, Jorge Jesus, comandado pelo Mister Jorge Jesus, aí com um time recheado de celebridades, elenco caro. Vamos ver quem vai sair ganhando na quarta-feira. Amanhã o Pedrinho vai estar falando sobre isso aí pra gente. Tá, isso aí, o Pedrinho vai falar pra gente. E outra coisa, um plantel de primeira qualidade e Jesus de técnico. Exatamente. As chances são boas, hein? Gabigol, ficou muito conhecido lá no Rio com hoje vai ter gol do Gabigol. Será que amanhã vai ter gol do Gabigol? Será que amanhã vai ter gol de Gabigol? Nosso redator de esporte aqui já tá pulando ali na cadeira. Amanhã a gente vem com as respostas para você. E vamos... Pois é, né? Continuando. Ó, esse negócio do Jesus ficou engraçado aí, hein? Exatamente. Pois é, Glauco, estamos chegando mais ao fim dessa edição de hoje. Pois é. A passagem aqui, a gente voltou com esse negócio. A passagem, só para a gente fechar esse jornal aqui, o Douglas, a gente vê aqui em todo o Vale do Paraíba, a gente falando tanto de economia, nós citamos há pouco aí a necessidade de investimento em alternativas de mobilidade em todo o Vale do Paraíba. A gente está vendo aqui, vimos esse aumento de passagem também em Guaratinguetá. É imprescindível e nós esperamos muito que todos os nossos governantes, claro, com dificuldades aí de orçamento, de arrecadação e tudo mais, mas que tenham essa sensibilidade para saber que o povo está vendo sim, que o povo acompanha sim o que é feito com o dinheiro público e que o ano que vem aí, nós já chegamos no ano que vem, teremos eleições. Mês e aí, 10. tudo vem à tona, né? Exatamente. E saindo um pouco da política, Glauco, quem ganha hoje, hein? Vou te colocar numa fila aí, Boca ou River? Pois é, vocês adoram de... Lembrando que é o primeiro jogo, tem um jogo de volta ainda. Então, Boca Juniors e o River Plate. Olha, eu vou de Boca. Eu vou de River. vou de River. Amanhã veremos então. Amanhã, olha, nós não apostamos nada não aqui, a não ser que um vai tirar alguma onda da cara do outro em função da vitória. Exatamente. Obrigado, Douglas, pela edição de hoje. Até amanhã, Glauco. Muito obrigado por sua participação aqui. Amanhã estamos de volta com mais um Abre Aspas. Até lá. O que foi? Era só essa notícia de esporte mesmo? Eu acho que não.